Eu tenho certeza que você já ouviu aquele ditado popular: mente vazia, oficina do diabo. Mas afinal de contas, qual é o verdadeiro significado dessa frase? Será que ela tem alguma ligação com a Bíblia e com a forma que nós cristãos devemos agir para que não sejamos enganados e usados pelo inimigo para pensar e fazer coisas que não agradam a Deus? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o significado desse ditado popular e o efeito que ele pode ter no nosso dia a dia e principalmente na nossa vida espiritual. Mas antes de começarmos a falar sobre isso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo. Todos os dias, às 6 horas da manhã e às 8 horas da noite, eu tenho feito uma oração de fé, uma oração poderosa, e eu quero muito que você venha participar conosco, tá bom? Então vamos lá. A expressão mente vazia, oficina do diabo, significa que se você não ocupar a sua mente de maneira produtiva, você vai acabar pensando bobagens e coisas negativas que poderão te levar a tomar atitudes que irão prejudicar a si mesmo e aos outros. Na Bíblia não há nenhum versículo específico que diga que a mente vazia é a oficina do diabo, mas existem algumas passagens que nos levam a entender que Satanás trabalha na vida daqueles que não fazem questão de cuidar dos seus pensamentos. Por isso, se você não preencher a sua mente com as coisas de Deus, o inimigo vai fazer o que quiser com ela. Vamos ver então o que Jesus disse que acontece com alguém que não protege a sua mente. Está em Mateus capítulo 12. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra, e diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Nessa passagem fica muito claro que permanecer com a mente vazia, ou seja, sem preenchê-la com coisas boas e com a palavra de Deus, é o mesmo que entregar ela ao diabo. E o apóstolo Paulo também nos deixou um alerta muito importante sobre isso. Leia comigo o que está escrito em Efésios capítulo 4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Essa passagem mostra que Satanás trabalha com as ferramentas que nós damos a ele, e nesse caso, abrimos uma brecha quando alimentamos a ira. Um exemplo muito claro disso foi quando Caim teve inveja do seu irmão e alimentou a ira na sua mente, dando lugar ao diabo, e assim ele arquitetou um plano contra o seu irmão Abel e acabou o matando. E há algo muito importante que você precisa saber: ninguém fica com a mente vazia por muito tempo, porque todos nós temos que ocupar a nossa mente com coisas boas ou más. Vamos ver o que Jesus disse. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Infelizmente, muitas pessoas, inclusive cristãos, estão permitindo que a sua mente seja alimentada por qualquer coisa que o inimigo ofereça, valorizando prazeres momentâneos, sem pensar nas consequências que isso pode trazer. Não é por acaso que o número de pessoas que querem acabar com a sua vida e que precisam de tratamento psiquiátrico aumentaram tanto nos últimos 30 anos. Mas não é isso que o Senhor espera de nós, irmãos. Ele quer que nós protejamos a nossa mente contra os ataques do maligno ao rejeitarmos os pensamentos impuros e não acreditarmos nas suas mentiras. E isso só é possível se nós seguirmos a instrução que a Bíblia nos dá em Tiago capítulo 4. Vamos ver o que está escrito. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Essa passagem mostra que nós não devemos apenas resistir ao diabo, mas nós temos que nos aproximar de Deus através do arrependimento e de uma vida de obediência. E toda mudança começa a partir da nossa maneira de pensar. O apóstolo Paulo sabia que as coisas que ocupam a nossa mente mudam os nossos hábitos e determinam as nossas atitudes. Por isso ele disse que nós não devemos pensar como as pessoas deste mundo,
mas que devemos renovar a nossa mente com a palavra de Deus para que a gente seja transformado e assim experimentemos a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E você pode estar se perguntando agora, mas pastor, como o diabo pode agir em nossa mente? Bem, ele pode agir de várias formas, e nós vamos ver algumas delas a partir de agora. Primeiro, o diabo usa a nossa mente vazia, fazendo com que nós vivamos de acordo com este mundo e nos levando a amar e cobiçar os bens materiais, os prazeres passageiros. Segundo, ele alimenta a nossa mente com coisas ruins ensinadas nas novelas, filmes e séries viciantes da TV com temas de violência, imoralidade sexual, fanatismos e por aí vai. Terceiro, nos leva a acreditar que Deus não se importa conosco, que Ele não ouve as nossas orações e que Deus nunca irá nos perdoar pelos erros que cometemos. Com isso, ele tenta nos mostrar que não existe esperança para nós e que não há saída para os nossos problemas. Então, esses são apenas alguns exemplos de como Satanás trabalha na nossa mente. É por isso que o apóstolo Pedro disse que nós devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o nosso adversário, o diabo, anda ao nosso derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Então, meu querido irmão e minha irmã, se você não procurar ocupar a sua mente com as coisas de Deus, o diabo vai arrumar alguma coisa para te distrair e te fazer esquecer do Senhor. Você já reparou que quando você começa a ler a Bíblia, ir na igreja, orar, logo vem um monte de coisas para fazer e você acaba se distraindo e deixando de buscar a Deus? Isso acontece muito. E eu vou te dar somente um exemplo. Quando Moisés foi libertar o povo da escravidão do Egito, as escrituras contam que Faraó proibiu de levar toda aquela gente embora e ainda lhes deu mais trabalho ainda, dizendo que eles estavam ociosos, sem nada para fazer e com a mente vazia. Por isso eles estavam querendo ir para o deserto adorar a Deus. E da mesma forma, se você procurar ocupar a sua mente com as coisas do Senhor e de fato começar a fazer isso, surgirão algumas coisas ou até mesmo pessoas para tomar o seu tempo e te distrair, te desviando do foco que é Jesus. Por isso, meus irmãos, vamos ocupar a nossa mente com a palavra do Senhor, com a oração todos os dias, e assim a sua mente nunca ficará vazia e você nunca se tornará oficina do diabo, tá bom? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.